Então agora faça por sua cabeça. Exato. Tem 3 superchats aqui, eu vou ler, mas isso aplica para a Sul-Americana também? Isso eu tenho uma competição pessoal, ao eu queria vivo? ver a do Gabriel, porque assim, surgiu no canal Raiz um companheiro mandou a hashtag Cotia na Sula. Putz, para mim seria com participação do Alan Barcelos junto na elaboração de 2 times, como Comebol 94, pelo menos na primeira fase. Eu adoraria isso. Adoraria. Eu lembro que o Ceni fez isso contra o Ayacucho, acho, né? Ele colocou a molecada toda, colocou o Palmberg, colocou o Caio, colocou o Sub-20 para jogar. Isso. Eu sou sobretudo nos jogos fora de casa, né, Gabriel? É isso. Nas viagem longa, vai jogar em Cochabamba, manda a molecada jogar, vai ser uma experiência legal, vão dar a vida. Eu também acho que São Paulo tem que, assim, infelizmente São Paulo não tem time para brigar em amplas frentes, né? Até o Campeonato Paulista eu já acho melhor cair agora, porque senão vai ficar brigando ali, aí tem que dosar, e aí tem uma dependência dos meias, que falou o Arnaldo, né? Quando não joga o Marcos Antônio, foi assim no passado contra a LDU, e foi assim ontem contra o Juventus também. Morre o meio de campo do São Paulo, tem pouquíssima criação no meio de campo do São Paulo. Então você tem que tentar preservar esses caras, esses jogadores, e você jogar todos os jogos, todas as frentes, cara, vai ser difícil. Então, eu sou favorável a essa hashtag Cotia na Sula. Vamos puxar, Arnaldo. Cotia na Sula e nos jogos em casa faz uma promoção para ter ali 30, 40 mil pessoas. Mete ingresso bem baratinho para os meninos jogarem com o estádio cheio, apoiar. A galera quer ver os meninos, né, Renan? Aí quando você classificar, aí sim ali na frente a gente vê, vamos brigar por esse título? Vamos brigar. Do contrário, é isso daí, pô. Concordo. Aliás, uma coisa, o Gabriel e eu sentamos juntos, né, na final da Copinha, e o estádio não estava lotado, né? Deu ingressos esgotados, mas tinha bastante lugar vazio. Essa é uma questão do Morumbi também, e que está estendida ao Pacaembu, né? Você vai no site, é um inferno para você comprar ingresso, você não consegue adquirir a sua entrada, e aí você chega no estádio, não tá cheio. É um fenômeno impressionante, né? Para onde estão indo esses ingressos que foram essas cadeiras vazias, né? Porque no site não estavam, aparentemente. Igor Silva, não daria para testar o esquema tático que o Barcelos usa na base, um lateral muito ofensivo, outro segurando mais, primeiro e segundo volante, um meia aberto, um 10 e outro meia puxando para dentro? O que vocês acham? Aliás, um 10 e outro meia, me diga, que eu não. Eu tô com a relação de jogadores do São Paulo, eu não vejo. Quem? Acho que ele quis dizer o Pedro Ferreira, né? Que o Pedro Ferreira ele é um meia que joga ali pela direita, trazendo a bola pela zona central do campo. Não sei, eu acho que ele quis dizer isso. Cara, dá, né? Mas assim, não é o Alan Barcelos o treinador, tem que ver a convicção do Crespo em fazer isso daí. Gente, vamos no Crespo, aquilo, né? Vamos no zagueiro, vamos, fecha a casinha, tranca, joga a chave fora. Aqueles 3 meio. Engole a chave. Que para mim não são volantes, nenhum dos 3 são volantes. Se você colocar para jogar Luan, Negruti e Pablo Maia, você colocou 3 volantes no campo. Quando você coloca Danielzinho, Bobadilha e Marcos Antônio, você não colocou 3 volantes no campo. No jogo contra o Santos no Morumbi, perfeito. O Luciano fez uma jogada na linha de fundo, ele cruzou para trás, o Danielzinho finalizou, o outro que estava dentro da área era o Bobadilha. Isso não é volante. Isso não é volante. Isso é um meio-campista de chegada. E o caso do Marcos Antônio também, que ele é mais de articulação, chega menos na área, ele é mais de articulação, mas também não é um volante. Não é volante de pegada. Então, eu acho que essa formação acho que está dando uma consistência para o São Paulo que sinceramente, é melhor não mexer. E como é o nome dele? Igor Silva. A gente tem jogadores com característica para executar esse esquema tático? O detalhe é esse, né? Na base tinha, né? Essa formação no time principal tem. Quem são os pontas? Quem são os extremos? Ferreirinha, Luca. O Luca eu gosto. O Luca é um menino que tem perspectiva de um grande futuro. Tava na final da Copa, inclusive, vendo na arquibancada. Então, cara, é difícil, né? Você testar, vislumbrar um negócio baseado no time que jogou a Copinha. Marcelo de Oliveira Arruda, qual a opinião de vocês sobre a volta do Alisson? O Crespo ontem foi muito claro, né? Hoje, 0 espaço para eles, atrás até do Luan. Porém, se voltar a ser o Alisson, pode voltar a ser protagonista do São Paulo. Vocês acham que isso é possível mesmo?
Eu e o Renan, a gente, há poucas horas, a gente teve um embate acalorado com outros companheiros em relação ao tema, né? Então, acho que a opinião é muito clara, mas eu mantenho o que eu venho dizendo. Acho que ele não faz por onde dentro de campo, nas suas atuações, fora de campo, muito menos, com a situação do Corinthians. Acho que não tem clima e acho que seria algo assim. A gente pode debater aqui Alisson, a gente pode debater Luan e tudo mais, mas acho que você usar o Alisson hoje é tirar espaço de outros meias que podem surgir no São Paulo. Tem o Luan, tem o Negruti, tem o Diógenes, tem o Matheus Ferreira, jovens que são de outras características, mas o Alisson, para mim, é um jogador que o São Paulo tem que olhar pro mercado para pensar no Alisson e não como possibilidade, e certa postura do Crespo. Ele jogou um jogo de estreia contra o Mirassol, foi um jogo horroroso do Alisson, foi assim, simplesmente pavoroso, o jogo é de todo o time, mas ele ficou muito marcado, né, individualmente ele jogou de primeiro volante também, que é a função que vem jogando ali hoje os meias do São Paulo. Não é, talvez, esse primeiro volante, nunca foi, mas acho que é um jogador que tira espaço dos outros e eu não usaria nesse ciclo da temporada, Valentim. O ambiente poderia ser prejudicado com o Alisson. A verdade é essa. Você imagina o Alisson jogando no Morumbi, o telão vai anunciar Alisson, primeiro que ele vai estar beijando a camisa. Alisson, ele já vai tomar a vaia antes de entrar em campo. Aí você imagina que toda bola que ele recebe, ele toma a vaia. Os jogadores já vão começar a não tocar mais a bola para ele. Então, eu passei por isso no esporte. Eu sei como é que é muito bem. E esse tipo de coisa, esse tipo de ambiente que um jogador está com a torcida, um ambiente ruim, que um jogador está com a torcida, pode levar para o time inteiro. Pode afetar o ambiente todo, né? Então, sobretudo, em jogos em casa, eu não vejo possibilidade nenhuma. Mas, também, temos a questão do quê? O tempo. Tem duas coisas que resolvem tudo no mundo, né? O tempo e o... Não vou falar. Mas, quem sabe o tempo, as pessoas vão esquecendo, as coisas começam a dar certo, e aos poucos, e é de responsabilidade da diretoria, da comunicação do São Paulo, mudar a imagem do Alisson, porque é um ativo do clube, então é responsabilidade deles, né? Ou vende, ou empresta, ou faz um negócio com ele de troca, ou tem que mudar a imagem do cara, porque é um ativo do clube que ganha mais de 500 mil. Certo? Então, o tempo pode resolver isso daí aos poucos, o time indo bem, líderes, quem sabe, falando a respeito do Alisson. Abre-se mais treinos e vê o Alisson se dedicando. Opa, torcedor, peraí. É esse tipo de mudança que tem que mudar a imagem do Alisson perante o torcedor de São Paulo. Para já, eu não vejo o Alisson mais vestindo a camisa do São Paulo no Morumbi. E tá totalmente desvalorizado, né, Arnaldo? Sim, ninguém vai conseguir ninguém vai estar disposto a aceitar um negócio no molde que o São Paulo aceitou com o Corinthians, por exemplo. Por quê? Acho que agora tá desvalorizado, não? O mercado sabe que o São Paulo não quer ele, que ele não tá bem no São Paulo, que ele deve sair, não vai querer pagar para tê-lo. Não vejo muito assim. Eu não acho um jogador inútil, acho um jogador interessante. Todos os citados pelo Gabriel, nenhum tem a versatilidade do Alisson. O São Paulo está jogando com jogadores versáteis no meio. Então, eu acho que existem duas possibilidades, na minha visão. A primeira é trabalhar, não é esperar cair alguém do céu, é trabalhar pelo reaproveitamento dele. E acho que a função do Rafinha é exatamente essa, certo? O Rafinha que veio com ele do Grêmio rebaixado, o Rafinha que conhece ele bem, ambiente interno ele tem. De novo, vou falar aqui o que eu falei a semana passada. O cara tentou tirar a própria vida. O Luan e o Luciano foram para a casa dele 20 vezes. Os caras sabem quem ele é. Primeiro ponto. Ele não é um qualquer. Nunca foi um qualquer. Até por conta dessas questões. Então, a primeira possibilidade seria essa. E o Rafinha, que veio com uma pompa gigantesca, considerado até o responsável pelas vitórias, é isso que ele tem que fazer. A função dele é essa. O intermédio entre jogador, comissão, jogador, torcida. É ele que tem que fazer isso. Quem tem que dar a coletiva sobre o Alisson é o Rafinha. Não é o Crespo, não sou eu, não é o Renan, não é o Gabriel. Essa é a primeira opção. A segunda opção é tentar envolvê-lo numa negociação com outro clube, mas com algum jogador que interesse o São Paulo, né?
Eu acho que o Alisson cairia bem em vários times do Brasil. Até há pouco tempo o cara era convidado para a seleção. Você acha que o Dorival queria ele? Olha o meio de campo do Corinthians, gente. O meio de campo do Corinthians é um dos melhores do Brasil há 2 anos. Certo? Jogam 4. Titulares, sim. Então. Certo? Jogam 4, jantam o meio de campo do Flamengo, jantam o meio de campo do Palmeiras. O cara queria o Alisson lá, porque ele é louco? Não, não é. Né? Agora, além disso, o que está faltando no São Paulo, além do Rafinha falar sobre o Alisson, é o São Paulo escancarar o que fez o Corinthians nessa negociação. Que é a mesma coisa que eles fizeram com o menino do Bahia. O Marcelo Paz, que vai lá dar entrevista no Bola da Vez, o cara é desautorizado pelo presidente e pela rede social a cada ato dele. O São Paulo teria que expor o Corinthians, não o Alisson. Mostrar o contrato, que eu vi o contrato. Tá lá na plataforma. O acordo foi feito e o Corinthians sacaneou o cara. Né? Então, e deixou o São Paulo numa situação complicada também. E deixou o jogador. Enquanto ele ficar quieto vai ser difícil, né, Arnaldo? Porque ele barra São Paulo, né? Porque ninguém fala do tema, e aí tem versões que são divergentes da história, né? Porque a gente tinha... Então você trouxe a informação na última live que o São Paulo liberou ele para fazer os exames médicos e para estar no... Enfim, Joaquim Grava. Veio a informação depois que ele foi liberado para fazer exames. E o exame você faz fora do CT. Então ele foi para o CT por uma escolha própria. Aí teve um bastidor da própria ESPN também, trazendo as informações de que ele foi para o Joaquim Grava 9 horas da manhã, tomou o café, estava esperando para fazer exames, e o Osmar Stabile mandou aquele zap e falou, espera aí que a gente não assinou ainda, sai e depois volta. Ele foi até almoçar no shopping, tem foto dele indo almoçar nesse shopping, até um seguidor me enviou, eu falei, tava no shopping, viu o Alisson, e assim, bate o horário da história, né? Ele foi almoçar num shopping, e aí depois ele foi para casa, porque o contrato não foi assinado e não foi feito pagamento. Então, assim, a história é muito mal conduzida por todas as partes, e acho que para ele vai ficar muito ruim caso ele não falhe, não. E assim, o maior prejudicado nessa história é o atleta, né? Ele não tô eximindo ele aqui de culpa, de responsabilidade na história, nesse triângulo. Ele tem a responsabilidade dele, mas o maior prejudicado está sendo ele. Enquanto ele não vier via assessoria de imprensa, Instagram, sei lá, chama uma coletiva, você não vai lá, Gabriel? Se ele chamar uma coletiva lá na casa dele e tal, enquanto ele não falar, contar o que aconteceu, eu de fato queria ir para o Corinthians, eu conversei com o Crespo, eu estava sem espaço, ele me autorizou aí. Enquanto ele não fizer isso, a torcida vai ficar do jeito que está. E o clima para jogar vai ficando cada vez menor, como o pessoal está escrevendo aí no chat, né? Então, a condução pós-negociação não concretizada, a condução dele e do São Paulo, cara, ninguém do São Paulo falou sobre o assunto depois. Nós liberamos. Alguém veio. O Arnaldo passou a informação, você passa a informação, Gabriel, o Valentim também. Mas ninguém do São Paulo veio. O Rafinha, o presidente, o Rui Costa, a gente liberou ele. Ele foi por causa disso. Ele não foi porque ele quis, ele pegou no carro e foi lá. Não. A gente autorizou ele lá fazer os exames médicos e tal. No final, o Corinthians não quis pagar, então tem a parcela de... Ninguém fala nada, gente. Ninguém fala nada. E nesse meio de campo tá o rapaz que não vai jogar. Não vai jogar.